vida, nós celebrarmos a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, e que também serve para as nossas crianças, para que os pais estejam também vendo, observando, que é muito importante isso. É uma responsabilidade muito boa, mas ela é grande, ela precisa ser vivida na intensidade, em especial quando nós falamos de Deus e nós servimos a Deus. Só que hoje eu vou pedir a ajuda da Ariana, e a Ariana vai vir aqui me ajudar um pouquinho. Deixa eu ver se esse microfone está funcionando, Gui. Som. Esse aqui está tudo enrolado, né? A gente desenrola, segura. Tá tudo bem com você, Ariana? Sim, tá tudo bem. Não precisa ficar com medo. Okay. Não é nada preocupante. E você não pode colar também na minha pergunta. Primeiro, quantos anos você tem? 17. 17 anos. Eu vou te fazer 4 perguntas. Talvez dessas 4 perguntas que eu te fizer, talvez eu faça mais. Dependendo de como você responder essas perguntas. Okay. Mas responda aquilo que você realmente sente. Aqui na igreja a gente não tem. Fala aquilo que você sente, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, seja você. Okay. Nós não precisamos usar máscaras, ok? Então, seja você. Porque todos nós estamos aprendendo, ok? Mas são perguntas fáceis, só te causei um pouco de medo, não foi? Então, ok. Como você vê a vida, deixa eu terminar, em sua perspectiva, com base no que você aprendeu e você viveu até aqui, 17 anos? Como você vê a vida, com base naquilo que você viveu, em tudo que você aprendeu até aqui, com 17 anos. Como é que você vê a vida? Eu vejo que a vida é difícil e que tem muitos obstáculos no meio, mas que precisa ficar firme em Deus, que Ele sempre tem um jeito de mostrar que Ele está aí com você. Ok. Quais são os seus planos para o futuro e o que você almeja na sua vida, na sua carreira, na sua família, seus sonhos? Quais são os seus planos? Agora falando de Ariana, ok? Não só a Ariana na igreja, a Ariana também fora da igreja. A Ariana que está vivendo, que está se profissionalizando, que está estudando. Eu quero ir para a universidade, estudar Direito, me formar como advogada. Ok. Sim, eu quero ter uma família, eu quero poder ter filhos. Você sabe mais ou menos quantos filhos talvez você queria ter? Uns 3. 3? 2 ou 3. Uau. 3 filhos? 3 filhos, ok. E você quer ser advogada? Sim. Ok, você sabe que para ser advogada é bem difícil, né? Sim. Eu tive amigos que tentaram ser advogados, não é nada fácil. Tem que estudar muito, tem que se empenhar muito. Sim. Não é fácil, mas é um ótimo trabalho. E você gosta de fazer isso? Você já foi pesquisar? Eu já fiz work experience com advogados. Okay. Eu gosto muito do lado de poder defender as pessoas, de poder ajudar as pessoas e eu não sei, ter aquela conexão entre as pessoas. Legal. Tá para ouvir? Estão entendendo bem? Outra pergunta, agora deixando um pouquinho o profissional de lado, deixando um pouquinho só a vida de lado, o que você veio fazer aqui na igreja hoje? Hoje? Não sei o que você veio fazer na igreja. Pois eu ia vir tocar piano, mas... chegou atrasado, não tem problema. Atrasada. Isso é uma das coisas que você veio fazer. Não deu porque chegou atrasado, sim. Mas o que você vem fazer na igreja? Escutar a palavra, louvar a Deus, poder ter comunhão com as pessoas também, que a gente vê uma vez por semana. Você gosta de vir na igreja? Sim, eu gosto. E falando de igreja, você falou ter comunhão, ter tudo, vai a minha última pergunta. O que é Deus, o que é Jesus? O que Ele representa para você? O que você pensa? Para mim, Ele representa amor. E eu vejo Ele como um amigo. Igual eu posso... todo mundo tem amigo, mas eu não sei. Para mim, parece que... Igual não tem barreira, no sentido de... Ele sabe de tudo, então eu não preciso ficar meio tímida para... Eu não sei... falar com ele, ou não preciso ficar com vergonha nem nada, porque eu sei Você sente liberdade de falar com Deus? Sim. E você sente mesmo dentro do seu coração isso? Sim, dentro do meu coração. Ok.
Eu estava esperando que você chegasse. Eu estava preocupado que ela não chegasse, porque eu não iria fazer essas perguntas, lógico, sem conversar antes. Eu sabia que eu ia... Mas por que eu chamei a Ariana? E poderia ter chamado qualquer um dos outros jovens. Porque eu acredito que até eu, acho que na idade dela, eu nunca experimentei o que ela experimentou. Na idade dela, já passar pela dificuldade que ela passou. E acompanhar, como eu acompanhei, como eu vi, e ver o quanto realmente, tudo isso que ela falou aqui, eu sabia que essas seriam as respostas, a gente não combinou nada. Mas tudo que ela falou aqui, realmente, nos momentos mais difíceis, nas conversas que a gente teve antes da operação, por exemplo, que ela falava, puxa, eu não quero, lembra que eu falei para você, usa o colete? Aí você falou para mim, mais dói, porque teu pai estava falando para mim, eu não vou usar o colete. Não é? Ela não estava usando o colete, e eu falei para você, usa o colete. Aí logo depois, você já nem precisou usar muito colete, porque veio a cirurgia. Não estava nem... Era para o outro ano, não é? A gente estava meio até programando que a coisa não ia ser tão rápida. De repente tudo veio, e você, lembro de você, a gente ali perto daquela coluna, a gente conversando, e você preocupada, meu Deus, agora eu vou enfrentar. E a gente teve a nossa conversa, toda a nossa conversa foi baseada em Deus. Confiar em Deus. E Deus nos desamparou. Deus esteve conosco. Vale a pena servir a Deus? Sim. Amém. Pode sentar. Obrigado, viu? Abra a tua Bíblia. Em Eclesiastes, no capítulo 11. Falamos até o versículo 8, nós vamos falar do versículo 9 e o versículo 10. Antes, fecha os teus olhos e vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quantas coisas nós podemos ouvir e quantas coisas também nós podemos ver, Senhor, daquilo que Tu faz. Pai, não é simplesmente uma palavra pregada e está somente escrita, mas ela salta dessas páginas e ela afeta a nossa vida de uma tal forma, Deus, que nós muitas vezes nem conseguimos na nossa dimensão, na nossa mente, imaginar como o Senhor trabalha tão perfeito e como o Senhor faz. Então o meu pedido, Deus, é para que o Senhor abra os nossos olhos cada vez mais e que estes jovenzinhos, Senhor, esses adolescentes, Pai, possam também aprender, Senhor, algo mais de Ti, Deus. Pai, que os pais também possam aprender, que todos nós possamos ouvir a Tua palavra, Deus. No nome de Jesus, amém. Bem, os jovens estão todos aí, não estão? Cadê? Está tudo muito escondido, cadê os jovens? Tá. Vamos fazer o seguinte, vem um pouquinho mais para frente os jovens, porque é difícil, né? Tudo espalhado, cadê os jovens? Vem cá, não precisa ter vergonha não vou brigar com vocês não. Vem cá aqui, senta aqui mais para frente, vem cá, vem cá. Vem. É verdade, vocês estão muito escondidos. Eu fiquei estudando um tempão para preparar a palavra para vocês, agora vocês estão com vergonha. Exatamente, venham. Venham. Aí, não precisa sentar no primeiro banco, mas venha mais perto, né? Pode sentar no outro da frente. Minha filha está aí também com o namorado. Senta mais para frente, vem cá, senta aqui. Fica mais na frente. Bem, vamos ler o texto? Alegre-se, jovem, presta atenção. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o teu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Vou fazer só uma parada aqui, vou ler de novo. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Só um entre aspas aqui. Quer acreditemos em Deus ou não. Ok? Se acreditamos, se estamos vivendo em Deus, se não estamos, se Deus se representa alguma coisa para a nossa vida, uma coisa é certa, Deus, Ele cumpre o que Ele faz. Então, independente da nossa vontade. Continuando. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Vou ler de novo. Afaste do coração a ansiedade
preocupação. Ok? E acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude, isso que vocês estão vivendo agora, e o seu vigor e a sua força são passageiros. Ok? Conseguiu entender alguma coisa disso? Um pouco complicado, né? Um texto até em si parece um pouco complicado, mas não é complicado não. Eu vou tentar ser muito simples e com muitos exemplos para vocês. Salomão, então, filho de Davi, todo mundo conhece o rei Davi. Salomão, ele na sua velhice, então escreve para que nós possamos aprender a andar na nossa vida direito. Ou seja, para que nós possamos tomar atitudes boas. Sabe por quê? Porque ele viveu e ele cometeu algumas atitudes que não deveriam cometer. E ele na sua velhice vê o quanto ele está sofrendo, ou quanto ele sofreu por causa destas coisas que ele cometeu. E aqui ele tenta trazer, ou ele fala em Eclesiastes, uma mensagem linda, e nós viemos falando tantas mensagens aqui durante essas semanas que se passaram sobre a vida, sobre as incertezas, e tem tantas coisas ainda que ele fala, até o encerramento do livro dele. E o interessante é que ele fala em várias partes, mesmo dizendo que a vida ela é meio sem sentido, ele fala que sobre a alegria, se alegre todos os dias, seja feliz. E aqui ele para um momento para não só falar para adulto, mas para falar para os jovens. Porque é um momento e uma fase importante na vida de qualquer pessoa. Todos nós já passamos por essa fase. E o que Salomão ele tenta dizer aqui, que ele vai direto, por exemplo, nos jovens, é para que eles possam, vocês jovens, presta bem atenção, para vocês terem um bom futuro, um futuro brilhante à frente. Porém, vocês terão de enfrentar, e a própria Ariana aqui falou, um mundo difícil, um mundo competitivo, um mundo complicado, um mundo difícil, um mundo muito cativante, muito interessante. Um mundo que apresenta propostas decentes, propostas boas, mas também um mundo que apresenta muita proposta indecente. E que ao primeiro olhar, essas propostas parecem muito boas. Verdade ou não? Essa é uma grande realidade da vida. E não só propostas, esse mundo aí fora, ele apresenta para a gente. Mas também apresenta muito caminho para a gente seguir. Então, primeiro, presta atenção. Aproveite ao máximo esse momento e com alegria. É o que Salomão está pedindo para você fazer. Ele chega a uma conclusão que é bom fazer isso. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, na sua juventude. Seja feliz o seu coração nos dias dessa sua mocidade, nos dias dessa sua juventude. E vocês sabem por quê que você deve aproveitar ao máximo e curtir a sua juventude, esse momento que você está vivendo? Você deve aproveitar ao máximo esse momento que você está vivendo, porque esse tempo nunca mais vai voltar. Esse é um tempo único na vida de todos nós. Muitos de nós temos saudades de voltar para viver esse tempo. E a grande realidade é que é um tempo tão precioso que muitas pessoas não percebem e deixam passar. É um tempo na vida de um jovem que muitas das vezes ele fica tão preocupado de que ele precisa curtir também esse momento, e por outro lado, ele se descuida. Ele se descuida tentando viver esse momento com tanta intensidade. Eu não tenho tempo para outra coisa agora, eu preciso curtir minha juventude. Eu não preciso ter tempo para tantas responsabilidades. Eu não preciso ter tanto tempo para seguir assim Deus tão de perto. Eu tenho que ter um tempo para mim. Eu tenho que viver, afinal, senão o que vão pensar os meus amigos de mim aí fora? O que os meus colegas vão pensar de mim se eu assim for ficar vivendo igreja toda semana? Mas a grande realidade é que essa é algo que está presente na vida de todos os jovens. Essas perguntas e essas indagações, elas estão na vida de muitos dos nossos jovens. E aí fora, há muitas coisas que colaboram para que essas perguntas aumentem. E veja só que
Isso que eu estou falando para vocês, eu também tirei lições de muito da minha juventude, da minha infância. Eu achava meus pais muito chatos. Por que eles insistem tanto? Existiam momentos na minha vida que eu queria fazer algumas coisas e minha mãe não deixava. Eles não permitiam. Por que eles não permitiam? Todo mundo faz. E aqui, se nós olharmos, o que Salomão está falando? Faça tudo. Aproveita ao máximo. Mas há uma parada. E eu me lembro de várias vezes, quando a minha mãe falava, eu virar e falar assim, quer saber? Não vou fazer nada disso. Mas no fundo, por causa que eu tinha o contato com a palavra de Deus, a maioria dessas vezes eu colocava no meu coração, eu assentava, ficava quieto e ponderava. E deixava Deus trabalhar no meu coração. Aí já a grande diferença de por que a gente está aqui. Por que você, jovem, está aqui. Por que você está sendo ensinado na palavra de Deus. Agora, uma grande realidade é que eu percebi com o decorrer da vida, é que aquilo que a minha mãe e o meu pai faziam para mim, eles não estavam querendo o mal. Pelo contrário, eles estavam querendo que eu vivesse a minha vida ao máximo. Muitas das vezes a gente fala, poxa, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser uma pessoa alegre, eu não vou ser uma pessoa que vai curtir tudo. Mas a grande realidade é que hoje, se aquilo que me traz felicidade, pode me trazer um grande problema. E mais para frente, o pai, a mãe, conseguem ver. Quer ver só uma coisa? Não sei se só sou eu, você pode ser honesto. Mas existem muitas coisas que eu fiz com a idade da minha juventude, que se eu pudesse voltar lá atrás e refazer, eu faria. Verdade ou não? Eu tenho. Muitas coisas que hoje eu olho, sei que são experiências, isso não dá para fazer. Mas na minha cabeça fala, puxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter estudado para isso, eu poderia ter feito aquilo, mas veio desânimo, às vezes eu fui mal na escola, eu parei, eu desanimei. Então é um tempo tão precioso que você precisa aproveitar esse tempo ao máximo. É isso que Salomão está falando para você. Aproveite com intensidade, com alegria esse tempo que você está vivendo. Aproveite, segundo, aproveite ao máximo, mas tenha cuidado. Vocês estão ouvindo, pai? É uma realidade, os nossos filhos precisam e nós também precisamos desse cuidado. O nosso cuidado, ele é quando os nossos olhos não vê, através de Deus. Quando a gente não está vendo o que eles estão fazendo, ou quem está rodeando e cirandando os nossos filhos, só Deus. Por isso que nós trazemos os nossos filhos na igreja, porque nós vamos chegar diante de Deus e falar, Deus, protege o nosso filho, se nem a base eu dou para o meu filho. E trazer você na igreja é o maior amor, uma das maiores, coisa mais rica que você pode ter. Veja o que diz, em Eclesiastes, no 2º versículo, então diz, a primeira parte diz, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Legal, é isso que todo mundo quer, eu quero mesmo. Me alegrar, ser feliz, fazer, isso é legal. Agora ele diz assim, siga por onde andar o seu coração, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. O que Salomão ensina aqui é que eu posso andar e ter muitos caminhos na minha vida, eu posso andar e fazer os desejos do meu coração, mas até onde a minha vista alcança, ou seja, até onde eu posso ver, há um limite. E não se esqueça que Salomão está falando para pessoas aqui que temem a Deus. Porque para pessoas que não temem a Deus e que não têm Deus como parâmetro, eles vivem a vida de qualquer forma. Mas quem tem Deus como parâmetro, por isso que vocês estão na igreja, se você tem Deus como parâmetro na tua vida, você tem essa disponibilidade, como a própria Ariana disse, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, de dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda. E sabe o que acontece? Deus se mostra presente. Mas a coisa vai esquentar um pouquinho mais, parece que ainda está muito complicado. Aqui Salomão, ele diz que tem muita coisa boa na vida, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas boas. E a revista Jovem Cristã do ano passado,
no Brasil, de 2016, eles fizeram uma matéria sobre os jovens. Presta atenção em algumas coisas que veio na publicação, dizendo sobre essa fase etária. É comum os jovens e adolescentes, por estarem no auge da sua descoberta e da alegria, da diversão. É bom essa idade, né? Seja sincero, é bom. Tem uns que querem ficar um pouquinho mais velho, mas vocês vão ver, quando vocês chegarem a ficar mais velho, vocês vão querer ficar mais novo. É normal, porque vai tudo correr muito rápido. E por esta felicidade que o jovem tem, ele não pensa muito naquilo que ele faz, porque afinal ele tem que curtir essa juventude, porque ela passa muito rápido, não é? E é mesmo um tempo único na vida de vocês. E devem tomar cuidado com as consequências, porque essas consequências, elas podem se tornar o oposto, é o que diz a revista. Então o jovem ele tem que ser muito atento, porque aquilo que ele fizer pode trazer sérios problemas para ele. E nessa idade da descoberta e das mudanças que ocorrem não só nas coisas que você vai conhecer, há mudanças no corpo, os hormônios, há mudanças... Tem um exemplo clássico aqui, eu dei aula para o Iago. Iago, posso falar de você? O Iago não liga muito mais. O Iago, quando eu comecei a dar aula para o Iago, já há uns anos atrás, quantos anos? 4 anos, 5 anos? O Iago, com a guitarra dele lá tocando, e eu falava com ele, aquela vozinha de moleque, né? Aquela vozinha mais fina, que é normal. E agora eu olho, quando o Iago chega, ele bateu hoje ali na porta, e eu abri para ele, ele veio... pastor, e aí, pastor? Você já nota a diferença. É essa transformação da descoberta. Eu olho para minha filha é uma menininha, está namorando. Daqui uns dias já está falando, pai, pensando em casamento, não é? É complicado. Para nós, pai, não é fácil. Mas o que a gente pede para Deus? O que a gente faz para Deus? A gente ensina os nossos filhos o caminho que eles têm que andar. Repara que é muita coisa acontecendo na vida de vocês agora. Não é só responsabilidade com escola, mas esse contato que vocês têm, porque vocês estão sofrendo uma transformação na vida de vocês. Alguns estão começando a descoberta, outros estão nessa fase da transformação por causa dos hormônios, outros estão começando a entrar numa fase de college, e as responsabilidades são diferentes devido às faixas etárias. Mas o contato, ele acontece igual para todo mundo. Começamos a conhecer coleguinhas, verdade ou não? Muitas pessoas diferentes fora da nossa casa. Não é só o amiguinho que a mãe vem trazer. Agora você conhece, você tem contato com pessoas. E junto com esses contatos, a gente começa a ter contato com pessoas que não fazem parte do mesmo meio que a gente vive. Contato com o quê? Com bebida. A gente começa a perceber. A gente vê pessoas que... infelizmente aqui usam droga muito cedo. Pessoas, sexo muito cedo. Hoje em dia eu fico abismado de ver crianças de 10, 9 anos falando disso. No meu tempo, isso nunca que eu iria falar. É coisa que a gente ia pensar com 13, 14, 15 anos a começar a ser introduzido nesses tipos de assunto. Mas cada dia esse acesso está mais cedo na vida das crianças. E cada dia nós temos que começar a falar mais cedo para os nossos filhos, tomem cuidado. E aí vem um monte de outras coisas, más companhias, olha só, roubo, maus hábitos, entre tantas outras coisas que são facilmente adquiridos por nossos jovens. Na escola, com um vizinho. E hoje pela internet. Quando eu falo de internet, eu falo de tudo. Tablet, telefone, porque ninguém tem telefone que não tem internet, verdade ou não? Um telefone que não tem internet, só a minha mãe que tem. Só a minha mãe, que ela consegue. Ela tem um telefone difícil de mexer, eu tenho que fazer curso para conseguir. Ela chega com aquele telefoninho para mim. Filho, eu não estou conseguindo, não está funcionando direito, não sei o quê. Peraí, mãe, eu já resolvo. Pá! Verdade ou não, mãe? Volta a funcionar, não volta? É um Fusquinha. A gente fala que o Fusquinha no Brasil não quebra, né? Lembro, Fusquinha anda até sem as marchas ali. Mas a grande realidade, para descontrair um pouco, é que nesses meus 47 anos, e agora eu quero falar um pouquinho de experiência, um pouquinho de coisas que eu vivi.
Eu já passei por muitas histórias, eu não vou falar só da minha adolescência, mas eu vou falar dos adolescentes que passaram na minha vida. Hoje, alguns deles já não são mais adolescentes, já são uns jovens e talvez, podemos dizer, idade de 23, 24, 25 anos. E, infelizmente, algumas notícias que eu recebo de alguns deles, que foram jovens que andaram comigo, tocaram comigo, ligado à música, é muito normal, as pessoas como o Iago, por exemplo, a gente ter esse contato com a música. Isso nos aproxima, é algo que nos traz essa intimidade. E semana passada eu recebi a notícia de um desses jovens que estava comigo, era um jovem promissor, um jovem que estava frequente na igreja, estava tocando na igreja, era baterista da igreja. E esse jovem, já naquela época, ele começou a sair um pouco, se afastou um pouquinho da igreja. Quando ele se afastou um pouquinho da igreja, a igreja o abraçou, trouxe ele de volta e o orientou. Ele ficava meio balançado entre um pé ali e um pé dentro da igreja. Jovem, seus 16, 15 anos, acho que 15 anos na época. Se batizou. Esse jovem foi crescendo e ele foi para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele começou a andar novamente com pessoas que tinham alguns hábitos que não eram comuns aos nossos hábitos. Uma bebida. O que tem de mal tomar uma cervejinha? De uma foi duas. Vamos para uma coisinha mais forte. Depois disso, já porque estavam vivendo isso, ele começou a ir para outras coisas um pouquinho mais pesadas, como se isso já não bastasse. E a última notícia que eu tenho é que ele começou, já uns anos atrás, a fazer delitos, pequenos delitos com essas pessoas, roubar pequenas coisas. E hoje, semana passada, eu soube que esse jovem está preso. Deve ter seus 21, 22 anos. Sabe o que acontece com ele agora, por causa dessas atitudes? Aí você vai falar, mas pastor, isso é muito pesado. Nós vivemos nesse mundo, nós caminhamos nele. Um jovem desse hoje, ele estraga o futuro dele para o resto da vida. Só a misericórdia de Deus para ele dar uma volta, ele restabelecer a integridade dele. Você sabe que para ele tirar, por exemplo, uma cidadania, se ele quiser uma cidadania que seja, ele tem que apresentar o criminal record dele? Ele já não pode ser um cidadão, talvez, britânico ou de qualquer outro lugar, por causa de uma atitude que ele tomou. Ele corre o risco de não ter aceito uma aplicação. Ele corre o risco de não ter aceito um trabalho. Você está vendo quantas coisas... E eu estou falando de um jovem que começou com 15, 16 anos. Há uns dias atrás, nós recebemos um homem aqui na igreja, a gente como comunidade pode comentar isso. O homem, ele chegou completamente bêbado, só que o estágio da bebedeira dele, né, Roy, já o deixou como mendigo, ele é mendigo. Um homem que teve empresa, um homem que teve tudo, fala muito bem o inglês, tem família. E ele disse para mim uma coisa que me marcou. Sabe como começou isso? Bebendo com meu pai. Foi ou não foi, Roy? E ele falou, eu quero sair disso hoje. Eu quero sair disso. Eu quero voltar a ter minha dignidade. Deixa eu só falar mais uma coisinha, mais um exemplo simples para vocês. Na minha idade, quando eu era mais novo, quando eu ia, por exemplo, para uma fazenda ou para uma agricultura, quando tinha, geralmente lá na cidade onde a gente estava tinha muito. O que era costumeiro e na antiguidade se usava muito era usar um animal para puxar o arado. Hoje a gente tem grandes maquinários que eles aram a terra, ou seja, ele revolve a terra, tira a terra, aquela terra pesada, aquela terra dura,
ela afofa a terra. Sabe como é que é plantar uma plantinha? Afofa a terra. Então, o maquinário afofa a terra, o maquinário deposita a semente. Hoje o maquinário faz tudo. Mas antigamente, até na Bíblia, os homens, eles faziam o seguinte: eles pegavam um bezerrinho bem novinho, e separavam esse bezerrinho, porque eles queriam levar o bezerrinho para ser pro arado, para puxar o arado. Então, desde pequeno, eles colocavam um fardo, ou uma carga, um jugo sobre o pescoço do animal, do boi, do bezerrinho. E esse jugo que era colocado sobre o pescoço do bezerrinho, era gradativamente aumentado à medida que o bezerrinho crescia. Não era algo que ele chegava e depositava um grande peso na cabeça do bebezinho, do bezerrinho, de um dia para o outro, senão o bezerrinho nem levantava do chão. Mas sem que ele percebesse muito, o dono colocava esse peso e fazia ele acostumar, dia após dia, com esse peso nas costas dele, para ele ir todos os dias, imaginando que aquilo fazia parte dele. Está entendendo a moral da história? Então, quando esse bezerrinho ia ficando grande, quando ele ia crescendo, o peso ia aumentando, até que ele se tornasse numa idade adulta, e aí o dono fazia o seguinte: ele ligava o arado nesse jugo, e o boi puxava. Ele ficava um boi praticamente escravo do seu dono para o trabalho de arar a terra, de puxar a terra. Plantação. Muitas pessoas não gostam de falar disso, mas é exatamente, não é só o mundo aí fora trabalha, mas é exatamente como o diabo faz com as pessoas. E especialmente com os pequeninos. Ele coloca pequenos fardos, pequenos jugos, que o jovem não percebe. Isso é um grande mal. Ah, mas isso é normal. Você já viu gente falar assim? Ah, mas isso é normal, imagina. Só que essa normalidade, ao decorrer do tempo, vai tornar a pessoa escrava daquilo que ela está usando. E quando ela chega num determinado tempo da vida dela, ela já sente que aquilo faz parte dela. Ela anda normal, aquilo é uma coisa que é ela. Ela nunca sentiu a liberdade da vida de não ter aquilo. Jesus, você viu eu falando para a Ariana, as perguntas que eu conversava com a Ariana, e o tempo todo ela falava sobre Deus. Eu sei que muitos de nós, essas seriam as mesmas respostas, porque nós frequentamos a igreja. Mas o que eu quero alertar para vocês, não é o que a gente tem só hoje. O que eu quero falar para vocês, é o que a gente tem que ter todo dia. Todo dia da nossa vida, nós precisamos ter essa consciência de Deus. Precisamos aprender de Deus todo dia, não para. Quando vocês se tornarem adultos, não para o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Isso nunca para. E é interessante, porque o diabo, ele está o quê? Ao derredor, buscando o quê? A quem ele possa tragar. Ele ruge como um leão. E quando ele vê esses pequeninos, ele vê os nossos filhos, ele de alguma forma, ele quer já desde novinho colocar um peso. E você vê pessoas e famílias destruídas tentando correr atrás de resolver os problemas dos filhos. Os filhos estão completamente perdidos. E hoje é tão interessante que crianças, e aqui uma das coisas que essa revista fala, é a questão, por exemplo, seguindo nos problemas, amizades erradas, está na revista que eles dão, de jovem cristão, que levam os filhos a saírem. Televisão, aí você fala, mas como televisão? Dependendo do programa que a gente começa a permitir para assistir, a gente foge da realidade. A gente vira até super-herói. A gente acha que a vida a gente resolve. Eu lembro na minha época, era pelo poder de Grayskull, alguma coisa assim, né? Que era o He-Man, She-Ra lá. E quanto eram as criancinhas? Hoje em dia, nós vemos tantas coisas acontecendo. Na minha época, tinha lá escrito, bem grande na frente da tela, censura. Quem já pegou isso? Lembra? Censura. Ia começar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ia começar a Sessão da Tarde, filminho bobo. Censura. Aí a briga, tira a censura. Hoje tem em algumas televisões uma marquinha dizendo a cor e a cor referente ao que pode ou não assistir. Mas isso nada vale. O que vale é a partir do momento que você começa a assistir algo desse, o que Deus e o teu coração está falando com isso. Isso é lição de vida.
Porque esse é um tempo que não volta mais. E as decisões que vocês tomarem hoje, elas vão refletir para o seu futuro. E eu vou falar mais uma coisa. Todas, olha, por Deus, todas as coisas, todos os jovens que tomaram e continuam no caminho de Deus, que eu andei com eles, que continuam no caminho de Deus, que passaram pela minha vida, eu só consigo ouvir, olha, eu estou indo bem, agora eu tenho família, olha, eu estou indo bem, eu estou vivendo minha vida feliz, olha, eu estou indo bem. Simples às vezes, mas feliz. Casado, com filho, o outro fazendo faculdade, o outro cantando na igreja. E todos aqueles que não tomaram atenção para aquilo que eles ouviram em tanto tempo, alguns cometeram graves erros, estão pagando esses erros, mas alguns que erraram na vida, conseguiram dar a volta por cima e hoje estão de volta e estão lá felizes, mas passaram por problemas. Há uma realidade, nessa idade é fácil a gente dar a volta por cima e resolver um problema. Agora pergunta para o teu pai e para a tua mãe, quando eles erram, quando tem alguma coisa para resolver, se é fácil eles corrigirem os erros deles. Nessa idade é muito mais fácil você resolver os seus problemas. Você corrigir, você perceber que você está indo para uma direção errada e corrigir essa direção errada. Outro fator é a internet, não precisa nem dizer, né? Isso já é um fator número 1. Não é mal a internet, eu estou precisando da internet em casa, agora eu recebi uma boa notícia que acho que em 2 semanas está instalado. A gente não faz nada sem internet, eu não consigo passar um negócio para o meu mobile, aí tem que pôr cabo e às vezes o computador não aceita. Internet é algo bom, é bom, mas é um cliquezinho para algo ruim entrar na tua vida. Um clique. E eu fico abismado hoje de ver, eu não sei se você já viu isso, mas eu entro no ônibus, no busão, no bus, no double deck, quando eu sento eu vejo um carrinho de bebê entrando. Muitos desses carrinhos de bebê tem uma criancinha que mal fala, mas tem ali um visorzinho, um tabletzinho, e ele já sabe ligar a internet, ele já sabe ir nos programas, e os pais acham que eles veem tudo que eles assistem. Você precisa de 5 minutos, 3 minutos para o teu filho ver uma porcaria e estragar a vida dele. E aquilo penetrar no coração dele. O diabo não precisa de muito tempo para ele fazer estrago. Realidade. Nós vamos enfrentar esses problemas todos os dias. Nós temos que vigiar com o que a gente assiste, com o que a gente vê. Outra coisa, por exemplo, que a revista fala, falta de vontade de crescer na vida, desânimo, por causa que quer curtir esse momento, também não quer desenvolver projetos. E acabam deixando para trás esse ponto importante, esse momento importante. Para quem tem filho pequeno, é uma grande realidade. Porque teu filho já está chegando nisso. Você mal lembra, teu filho estava nascendo. Agora já está com 7, já está com 9, já está com 10, meu Deus. A vida da gente passa muito rápido. Por isso Salomão, ele aqui fala, cuidado jovem. Aproveita ao máximo esse tempo. Esse tempo não é só para vocês estudar. Esse tempo não é só para vocês ter obrigações. Esse tempo é para vocês curtirem. Tem que ter o tempo de vocês têm que aproveitar. Tem que ter menos preocupação, sim, tem que ter. Mas certas coisas, que são os estudos, aquilo que tem que fazer, os compromissos, eles existem e têm que ser feitos. E eu acho muito interessante, porque, veja só, a sociedade que a gente vive, eu não sei se eu vejo dessa forma, mas eu penso dessa forma, ela cria muitas regras, ok? Muitas coisas eles criam, por exemplo, a questão do bullying. Então, o bullying ele começou porque o amiguinho fazia pressão sobre o outro, aí havia aquelas gangues que às vezes pegavam no banheiro, você era obrigado a dar, com coisas simples. E ao decorrer do tempo, hoje criou-se o termo do bullying. Então, você já reparou que tem tanta coisa que falam que é bullying? Tudo é bullying agora. Você não pode fazer mais nada, que é bullying. Eu me lembro, eu tenho um nariz grande. Deu para perceber? Eu estou meio gordinho agora, o nariz diminuiu um pouco, porque ficou mais rechonchudo. Mas quando eu era magrinho, olha só, meu apelido, Pica-Pau. Gostaria de ter um apelido assim?
tucano, verdade, Mel? Tubarão, por aí vai. Gente, você acha que eu gostava? Não. Você acha que muitas vezes eu ligava? Não, realmente é grande o nariz, né? Agora, é a herança da mãe, né? Mas, hoje, isso já é um bullying. Agora, presta atenção, outro dia eu estava vendo uma reportagem que é tipo um stand-up, e o filho, ele chega para a mãe e diz o primeiro dia de trabalho dele: mãe, hoje eu trabalhei. Lembre-se que a gente está criando uma sociedade forte. Uma das coisas, dos compromissos que a gente tem, não só como pastor, é de ver vocês forte na vida. E a vida, ela é difícil, ela não é fácil. A Ariana mesmo, eu perguntei, você sabe que ser advogada não é fácil, e tem que enfrentar muita coisa, mas não fazer corpo mole, verdade ou não? Para enfrentar a vida, a gente não pode fazer corpo mole. Aí essa mãe, ela chega e pergunta para o filho: filho, lógico que é uma comédia, né? Mas é uma grande comédia, a realidade. Ela pergunta para o filho o seguinte: filho, como é que foi seu dia de trabalho? O filho, indignado, diz para a mãe assim: mãe, sofri bullying hoje no trabalho. Mas como você trabalha? Sim, mãe, veja só. Cheguei lá, o patrão me disse que eu tenho que entrar às 9 da manhã. Eu tenho que sair às 6 da tarde. Eu tenho só 1 hora de almoço. E talvez eu tenha que trabalhar um sábado por mês até o meio-dia. Mãe, e para piorar as coisas ainda, eu não posso usar a internet só no meu intervalo de almoço. Mãe, está fazendo bullying comigo. É a realidade. Hoje a sociedade está acostumando as crianças mal. Porque o que é bullying não é punido, e o que não é bullying virou bullying. Virou desculpa. Nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, que entendemos das responsabilidades que Salomão, por exemplo, está nos dizendo, precisamos trilhar um caminho. Gente, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade de aprender isso nas nossas vidas. E você sabe qual é o último item que a revista fala? A revista fala o seguinte: o maior problema do jovem cristão. Eu falei, não é possível. É não ter Deus a sério. É não levar Deus a sério. Como é que eu posso ser cristão se eu não levo Deus a sério? Essa é a maior oportunidade que você, jovem, tem de ter experiências com Deus. Eu sou grato a Deus pela minha mãe, pelo ensino, pelo meu pai, pelo ensino que eles me deram, pelo tempo que eles me colocavam na igreja. E olha as experiências lindas que eu tive. Eu já tive contato com muitas coisas dentro da igreja. Mas eu me lembro das escolas dominicais que eu participei. Eu me lembro. Eu até anotei aqui que eram tantas coisas, que são essas oportunidades, que é a maior experiência que a gente tem. Eu me lembro, por exemplo, de uma pregação que eu ouvi, chamada Pregação das 3 Cadeiras. Você já ouviu essa pregação? Pregação lindíssima de Bruce Wilkerson. Fala sobre as fases, que aquela geração que vai entrando não ocupa o mesmo espaço. E é uma pregação até boa, quem sabe um dia a gente até faz, que é lindíssimo. Mas a grande realidade é que muitas coisas. Eu me lembro do Ladislau. Eu acredito que todo mundo, nós velhos, tivemos um Ladislau na vida, que foi um diácono da minha igreja. Lembra do Ladislau? O Ladislau, eu louvo a Deus. Eu tinha raiva do Ladislau. Mas eu louvo a Deus pelo Ladislau hoje. O que mudou com a minha cabeça? O Ladislau, ele ficava no canto da igreja assim, ele andava o tempo todo. Ele andava. Opa, vou baixar aqui. Presta atenção. O Ladislau ficava andando. Eu louvo a Deus, sabe, pela vida do Ladislau. Você sabe por quê? Porque o Ladislau já foi me buscar lá fora, na hora da mensagem, várias vezes. E eu entrei para ter que escutar a palavra. E você sabe por que eu louvo a Deus? Porque quando eu chegava em casa e eu falava mal do Ladislau, você sabe o que a minha mãe falava e o meu pai falava? Se você falar mal dele, você ainda vai apanhar. Minha mãe e meu pai não apoiavam. Vê como uma coisa muda. Hoje em dia a gente está aqui. Irmãos, é uma realidade. Você se empenha de preparar algo.
Se empenha de preparar louvor. Se empenha de preparar uma palavra. Se empenha de fazer tanta coisa. Seja eu, ou seja quem vier aqui. E às vezes você olha e vê um jovem olhando para o mobile. Você olha e vê um jovem nem aí com o que você está falando. Sabe o que você está fazendo? Você está desperdiçando o melhor tempo da tua vida. Sabe quando é que você vai notar isso? Mais para frente. Infelizmente. Mas felizmente você está aqui ouvindo isso hoje. Para que mais para frente você olhe para trás e fale, ainda bem que eu ouvi. Eu louvo a Deus pelo Raul, eu louvo a Deus pela Marlene, eu louvo a Deus pela minha mãe, eu louvo a Deus pela pastora Marli, eu louvo a Deus por tantos homens e mulheres de Deus que me ensinaram com empenho na escola dominical. Eu não perdi a discipulado, era para adulto, eu estava lá, estava acompanhando minha mãe. Eu não perdi a oportunidade. Quando chegou a minha época de batismo, quando chegava, eu estava agoniado, que eu queria fazer 12, que era com 12 que batizava, eu queria fazer 12, porque eu estava vivendo uma experiência com Deus, eu quero batizar. Hoje você não vê, faz 15, faz 16, faz 17, eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando de tudo. É contexto. Não tem aquele anseio. Irmãos, jovens, é tão gostoso a gente ter experiência com Deus. Ele é real, Jesus é real. Ele transforma a vida. E é tão gostoso a gente saber que a gente está seguindo a Deus e que o resultado de seguir a Deus, a gente vai ser feliz. Aí você fala, mas você fala que servir a Deus é difícil? É difícil, mas eu não sei te explicar, mas andar com Deus, de alguma forma ou de outra, Deus entra na nossa vida e os momentos difíceis se tornam muito mais fáceis. Você sabe, eu casei com uma mulher dentro da igreja. Eu constituí a minha família dentro da igreja. Por quê? Porque o meu ambiente era a igreja. Aquilo que eu falei para vocês, quando a gente está na igreja, se a gente erra, a gente busca corrigir. O erro não vai ficando maior quando a gente vê a coisa já ficou. Por quê? Porque a gente tem gente que se preocupa conosco. E você está aqui hoje é uma importância gigantesca, porque você está pisando num fundamento sólido. Essa é a minha oração para vocês. E vocês não têm ideia como faz uma diferença tremenda na nossa vida. E aqui a Bíblia ela diz que o quanto é importante nós termos esse contato com a palavra de Deus. E quanto é a responsabilidade do pai e da mãe também nisso. Agora nesse restinho de palavra, eu só quero falar para o pai e para a mãe. Você lembra da história de Ana, Eucana, Samuel, Eli, o sacerdote, Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Conhece a história de Samuel? A mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, ela queria ter um filho. E aí ela vai no templo, uma vez por ano eles iam para Siló, que era onde estava o templo, o tabernáculo, e eles sempre ofereciam a Deus algo. E essa mulher, ela chorava, porque ela queria ter um filho, ela não podia ter. Um dia o sacerdote confundiu ela até com uma mulher bêbada, de tanto que ela chorava na presença. Sabe quando a pessoa está angustiada? Eu queria ter um filho. E para uma mulher naquela época não ter filho, era uma vergonha para ela. Era uma maldição. E essa mulher, ela clama a Deus. E esse sacerdote abençoa, fala, então vai, que Deus te abençoe. No outro ano, ela volta com o bebê. Só que ela faz uma promessa para Deus. Sabe qual é a promessa que ela faz para Deus? Eu vou entregar o meu filho para o Senhor, se o Senhor me der. Olha que lindo. Só que entregar o filho, ela fez um voto. Ele nunca vai passar navalha no cabelo dele, na barba dele, e eu vou entregar ele para o templo. Imagina você fazer um voto, Deus, você vai me dar um filho, e eu vou devolver ele para trabalhar na tua casa. E ela volta, entrega o filho trabalha na casa, e fica lá, jovenzinho, adolescente, na casa do Senhor. Só que por outro lado, tinha um sacerdote, que era o sacerdote da época. A nação de Israel vivia um tempo complicado também, imoralidade, sempre teve esse problema. Israel era sempre um pezinho ali e um pezinho aqui, né? E o sacerdote, ele tinha 2 filhos, e os filhos desse filho do sacerdote, o nome deles era um nome bonito, Hofni e Finéias. Os filhos desse sacerdote, sabe o que ele fazia? Eles trabalhavam no sacerdócio. Eles se aproveitavam das coisas do sacerdote.
que não era, da carne, do sacrifício. Eles metiam a mão naquilo que não era deles. Eles faziam coisas que não deveriam fazer, um homem de Deus não deveria fazer. Só que dentro desse lugar estava um jovenzinho chamado Samuel, que dormia no templo e trabalhava com Eli lá no templo. E existiam esses jovens, que a Bíblia cita como jovens, filhos de Eli, que o próprio Deus fala: Eli, você fechou os teus olhos, é a mesma coisa, você passa a mão na cabeça dos teus filhos. E um dia, Deus, ele fala assim, Samuel, enquanto o jovenzinho dormia. E aí Samuel, ele pega, levanta e vai para Eli. Por quê? Quem que vai me chamar, né? Eu vou lá falar com o sacerdote. O senhor me chamou, sacerdote? O sacerdote diz: eu não te chamei, volta para dormir. Aí Samuel volta para deitar. E ele ouve uma voz novamente e diz: Samuel, Samuel. E ele levanta e vai até o sacerdote Eli. O sacerdote Eli: eu não te chamei, volta para deitar. Quando ele volta a terceira vez, a mesma voz chama e ele levanta e vai até o sacerdote. Só que o sacerdote, dessa vez, não era nem questão de impaciência. Ele percebeu que alguma coisa estava diferente. Ele diz assim: volta para a tua cama, e se você ouvir a voz te chamar, fala assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo, que o teu servo ouve. E Samuel voltou, deitou. E quando a voz chamou, o que Samuel fez? Ele obedeceu o que o sacerdote mandou, mesmo sem entender, porque na idade dele era difícil ele entender. E ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo está escutando. E Deus fala com Samuel. E Samuel foi o último dos juízes da época, e ele é profeta. Ele toma um lugar importante. Ele assume um lugar importante no reino de Israel. Que necessariamente, se você olhar, quem deveria estar assumindo esse papel eram os filhos do sacerdote, que deveriam estar fazendo o que era correto fazer. E Samuel então entrega o que Deus falou para ele, que a linhagem de Eli seria destruída. Nós vemos então em contrapartida um jovenzinho que vem com uma mãe que sofreu, mas que entregou seu filho a Deus e segue um caminho correto. E nós vemos de outro lado um sacerdote que trabalhava na casa de Deus, que fazia vistas grossas para o que o seu filho fazia. Pai e mãe, não faça vistas grossas enquanto os teus filhos convivem e vivem com você, porque vai chegar o dia que eles vão ter que responder pelas atitudes deles. Traga seu filho na igreja, invista na vida do seu filho na casa do Senhor. Ah, mas meu filho não fala, não entende nada. Ele está num ambiente diferente, um ambiente em que eu todo Natal passava, um ambiente que eu recebia meus presentes, um ambiente que eu tenho muitas recordações e que fez a diferença na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sirvo o Senhor, porque isso foi o que me motivou, o trabalho do Espírito Santo de Deus na minha vida, mas teve também o trabalho daquilo que Deus confiou, de um pai e de uma mãe. Nossos filhos são uma bênção de Deus. Essa é um pouquinho da palavra, porque não dá para a gente falar tudo, tem tanta coisa para falar. Mas entregue os seus filhos como uma oferta para Deus, mas uma oferta de coração. Fala: Deus, esses são os meus filhos, Senhor, que eles sirvam na tua casa, que eles sirvam, Senhor. Mas zele pelo teu filho, também tendo empenho. Eu vou na casa do Senhor. Se a gente não vem um sábado aqui, a gente fica quase meio mês sem vir na igreja. É quase meio mês que os seus filhos não têm contato com a igreja. Pensa nisso. A gente já tem pouco tempo. Aproveite ao máximo esse tempo. E você, jovem, aproveite ao máximo esse tempo que você tem. Não há barreiras, não há limites. Há muitas alegrias, é muito boa essa idade. Mas sempre lembre-se de Deus. O texto ele termina dizendo que nós precisamos ter temor no Senhor. E temer a Deus, temer ao Senhor, é nós termos respeito, tremor e temor por Ele. Não só vocês, jovens, mas todos nós, aplica-se a todos nós. Mas hoje a palavra é especial para vocês. Tenha essa disciplina de servir a Deus. Isso é algo precioso, é um diferencial que muitas pessoas não têm. E que se tivessem, faria uma grande diferença na vida deles.
para que vocês possam ser bem-sucedidos, como a própria Ariana disse. Eu quero ter um bom casamento, eu quero ter uma boa profissão, eu quero chegar em algum lugar na vida. Com certeza, se vocês seguirem Deus, levarem Deus cada dia mais a sério, e cada dia mais pedirem para Deus, Deus, eu quero ter uma experiência com vocês, pode ter certeza que tudo vai ser mais fácil, mesmo com dificuldade. Eu queria orar por você, jovenzinho. Queria que só os jovenzinhos ficassem de pé hoje. E nós vamos orar por vocês. E pensa no que eu falei. Fiquem de pé. Você também é jovem, viu, Sara? Você também, viu, Neto? Só os jovens. E eu queria que você, junto comigo, tem muita gente, eu também sou jovem de pensamento, né? Mas de idade não é. E eu queria que você, junto comigo, ajudasse a pedir uma coisa, para que Deus dê sabedoria para eles. A gente pede proteção, a gente sabe pedir tanta coisa, mas se eles tiverem sabedoria, tudo acompanha. Se eles tiverem sabedoria para seguir a Deus, tudo fica mais fácil. Eu quero fazer essa oração com você. Amém? Feche os seus olhos. Que você possa fazer mesmo essa oração. Deus, o Senhor sabe quanto é importante, Deus, essa idade que eles estão, Deus. E quanto, Senhor, eles são alvos, Senhor. São alvos de mídia. Eles são alvos das más amizades. Eles são alvos, Senhor, de tantas coisas ruins. Porque as coisas boas, Senhor, nós ficamos felizes que elas venham até eles. Mas o que nos preocupa, Senhor, é aquilo que ataca e muitas vezes eles não percebem e nós não percebemos. Pai, o que eu clamo, Senhor, é por proteção na vida dos nossos pequeninos, dos nossos filhos, Senhor. Pai, há muitos deles que não estão aqui, Senhor, mas o Senhor conhece cada um em particular. Deus, que eles possam crescer nos teus caminhos, que eles possam, Senhor, ter, Senhor, famílias abençoadas, que eles possam, Senhor, ser profissionais, servindo, Senhor, com excelência, aonde quer que eles forem, Deus. Estenda as tuas mãos, Deus, protege os nossos filhos, Deus. Protege esses jovens, Deus, do mal, Senhor, dos desejos que não são teus, Senhor. Porque os seus desejos e desígnios são completamente diferentes, Senhor. E são muito melhores, Deus. Não são passageiros e não se corroem. Pai, é o que nós pedimos para os nossos filhos, Senhor, uma base sólida. Cobre, Senhor, cobre cada um deles, Deus. Protege a vidinha deles, Deus. Pai, aqueles que namoram, Senhor, cuida, Deus, do namoro. Pai, aqueles que já estão num relacionamento mais sério, cuida, Senhor, desse relacionamento, Senhor. Ser o Senhor o alicerce e a rocha, Senhor, desse relacionamento, Deus. Pai, porque responsabilidades virão daqui para frente, Senhor. E nós precisamos, sim, Deus, da Tua mão e da Tua ajuda. Jesus Cristo, toma conta do coraçãozinho. Cada um desses jovens pertence ao Senhor. Cada um deles é Teu, Senhor. Desde o mais pequenino que está na sala de aula lá, Senhor, que está aqui na igreja, até o mais velho, Senhor. Cuida deles, Deus. No nome de Jesus, abençoa, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar?